Imagine por um momento um arqueólogo ajoelhado na poeira seca da Galileia. É uma manhã comum de escavação, o sol ainda fraco no horizonte, quando a picareta bate em algo diferente. Não é pedra, não é terra comum. É algo que não deveria estar ali e que vai mudar, para sempre, a forma como uma equipe inteira enxerga a história de Jesus de Nazaré. Não estou falando de uma lenda. Não estou falando de especulação religiosa. Estou falando de uma descoberta física, concreta, que pesquisadores demoraram anos para compreender completamente. E que, quando os resultados foram publicados, gerou debates em universidades, seminários e centros de pesquisa bíblica ao redor do mundo. O que foi encontrado? Por que surpreendeu tantos especialistas? E o que isso tem a dizer sobre a vida de Jesus no primeiro século? Essas são as perguntas que vamos responder juntos hoje. E eu garanto, ao final deste vídeo, você vai enxergar os relatos dos evangelhos com olhos completamente novos. Mas antes de avançarmos, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Este canal existe para explorar a história bíblica com profundidade, seriedade e reverência. Clique agora no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma descoberta. E me conta nos comentários, de qual cidade ou país você está assistindo este vídeo? Esse detalhe me inspira mais do que você imagina. Agora vamos começar a investigação. Para entendermos o peso do que foi descoberto, precisamos primeiro entender o contexto que os evangelhos nos oferecem sobre a vida de Jesus. Lucas, o mais detalhista dos evangelistas no que diz respeito a referências históricas, abre seu relato sobre o ministério de Jesus com uma precisão impressionante. Ele menciona o ano do reinado de Tibério César, o governador Pôncio Pilatos na Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, Filipe tetrarca da Itureia, uma constelação de personagens históricos que os próprios historiadores romanos confirmam. Lucas não estava inventando um cenário, ele estava documentando. Jesus cresceu em Nazaré, uma pequena aldeia na Galileia que, no primeiro século, era considerada tão irrelevante que o próprio Natanael, ao ser informado sobre Jesus, perguntou: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Era um lugar esquecido, uma sombra no mapa. E é exatamente por isso que o que vamos discutir hoje é tão significativo. Os evangelhos descrevem Jesus como alguém profundamente enraizado na realidade material do seu tempo. Ele trabalhava com as mãos. Conhecia o peso do trabalho físico. Vivia em uma região de pedra calcária, sol implacável e economia rural. Frequentava sinagogas, participava de festas religiosas, caminhava pelas estradas de terra batida da Galileia. Mas por séculos, boa parte do mundo acadêmico olhou para esses detalhes com ceticismo. Nazaré era tão pequena, tão sem registro arqueológico, que alguns estudiosos chegaram a questionar se a aldeia realmente existia no primeiro século. Outros argumentavam que os evangelhos pintavam uma imagem idealizada, não histórica, de Jesus e de seu ambiente. E foi justamente aí, nesse silêncio arqueológico, que a descoberta surgiu. A arqueologia bíblica, como disciplina séria, tem pouco mais de 150 anos. Durante muito tempo, escavar na Terra Santa era mais um exercício de confirmação religiosa do que de investigação científica rigorosa. Mas ao longo do século XX, isso mudou. Pesquisadores de Israel, dos Estados Unidos, da Europa e de outras partes do mundo passaram a aplicar métodos modernos de escavação, datação e análise de artefatos à região que a Bíblia descreve. O resultado foi uma explosão de conhecimento e também de questões novas. No caso específico de Nazaré, a situação era particularmente delicada. A cidade moderna existe sobre camadas de ocupação humana que remontam a milênios. Escavar ali é navegar por séculos de história comprimidos em estratos de solo, pedra e argila. E durante décadas, pouco havia sido encontrado que remetesse de forma inequívoca ao período em que Jesus teria vivido, o primeiro século da Era Comum. Isso alimentava a dúvida de alguns pesquisadores e dava munição para argumentos de que a narrativa evangélica poderia estar mais no domínio do símbolo do que da história. Mas arqueólogos continuaram escavando, continuaram analisando. E então, em diferentes momentos e em diferentes lugares da Galileia, começaram a emergir evidências que ninguém esperava encontrar com tanta clareza. A questão que me faço, e que convido você a considerar também, é esta: o que acontece quando a pedra e a terra confirmam o que o papel e a tinta já descreviam há 2000 anos?
Feche os olhos por um instante. Ou melhor, não feche. Continue assistindo. Mas deixe sua imaginação trabalhar junto comigo. É o início do século I. O sol ainda não chegou ao meio do céu, mas a Galileia já ferve de atividade. Em Nazaré, uma aldeia de talvez 200 a 400 pessoas, segundo estimativas de pesquisadores, o cheiro de madeira aparada mistura-se ao aroma de pão assado. Crianças correm entre casas de pedra calcária com telhados de argila. Cabras pastam no terreno pedregoso além das últimas casas. Um jovem chamado Jesus, Yeshua em aramaico, trabalha ao lado de seu pai adotivo, José. Os dois são construtores, artesãos. A palavra grega usada nos evangelhos, tekton, é geralmente traduzida como carpinteiro, mas estudiosos sugerem que o termo cobria um espectro mais amplo de trabalho com materiais, madeira, pedra, possivelmente até construção de estruturas inteiras. Em uma aldeia sem grandes recursos, um tekton era figura essencial. Construía casas, consertava portas, instalava vigas. Conhecia a resistência dos materiais, o peso das pedras, o encaixe das estruturas. Jesus, nesse contexto imaginado, é um jovem que vive a realidade de seu tempo com total plenitude, que conhece o cansaço dos braços depois de um dia de trabalho, que sente o calor da Galileia no pescoço enquanto carrega material de construção. E é exatamente esse detalhe, essa concretude da vida de Jesus, que a arqueologia passou a iluminar de formas que os pesquisadores não esperavam. Você consegue imaginar Jesus nesse cenário? Essa imagem vai ganhar ainda mais vida quando chegarmos à descoberta que vamos revelar. Não mude de canal. Em 2009, durante obras de construção no centro de Nazaré, a cidade moderna que cresceu sobre o local antigo, trabalhadores encontraram vestígios de uma estrutura que chamou a atenção de arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel. A pesquisadora Yardena Alexandre foi designada para liderar a escavação de emergência. O que emergiu do solo foi uma residência do primeiro século, uma casa de pedra calcária, com um pátio, uma cisterna escavada na rocha e fragmentos de cerâmica datados precisamente do período em que Jesus teria vivido em Nazaré. Mas o que tornou essa descoberta extraordinária não foi apenas a datação, foi a localização. Estudiosos sugerem que essa habitação se encontra em uma área que corresponde, com notável precisão geográfica, a Nazaré, que os evangelhos descrevem. Não uma Nazaré idealizada, mas uma aldeia real, de dimensões modestas, de construções simples, de vida cotidiana concreta. Alexandre declarou, em publicações acadêmicas e entrevistas, que aquela era a primeira residência do período de Jesus a ser identificada em Nazaré. Uma casa real. Uma estrutura física que existia ao mesmo tempo em que Jesus existia, no mesmo vilarejo, nas mesmas décadas. Pesquisas indicam que a construção era típica das habitações judaicas da Galileia no primeiro século. Paredes de pedra calcária não aparada, espaços internos múltiplos, uma cisterna para armazenamento de água, típica da necessidade de conservação em clima árido. E aqui a imaginação histórica se encontra com a evidência concreta. Alguém viveu naquelas paredes. Alguém buscou água naquela cisterna. Alguém acordou de manhã naquele espaço e saiu para mais um dia de trabalho na Galileia do primeiro século. Essa pessoa pode ter cruzado com um jovem chamado Yeshua. Pode ter comprado algo de José, o construtor. Pode ter ouvido anos depois que aquele menino da aldeia estava causando um alvoroço no Rio Jordão com um pregador chamado João. A pedra não mente. E essa pedra tinha muito a dizer. Mas a descoberta da casa não foi um evento isolado. Ela se encaixou em um conjunto crescente de evidências que pesquisadores vinham montando, peça por peça, como um quebra-cabeça histórico de dimensões impressionantes. Vamos percorrer algumas dessas peças. Primeira peça, a inscrição de Nazaré. Décadas antes da escavação de 2009, um fragmento de mármore chegou ao Museu Nacional de Paris. Sua origem exata era incerta. Acredita-se ter vindo da região da Galileia, possivelmente de Nazaré. Nele, estava gravado um édito imperial romano que proibia a profanação de túmulos, com penas severas para quem removesse corpos de sepulturas. Alguns estudiosos sugerem que esse édito pode ter sido uma resposta direta às alegações de ressurreição que começavam a circular no Mediterrâneo. Outros são mais cautelosos
e apontam que éditos similares existiam por outras razões. O debate acadêmico continua, mas o que não se debate é que o mármore existia, e que Nazaré existia, e que o primeiro século era um período de intensa agitação religiosa e política na região. Segunda peça, o Evangelho de João e a piscina de Bethesda. Por muito tempo, críticos argumentaram que a piscina de Bethesda, descrita no Evangelho de João como local de um milagre de Jesus, era uma invenção literária, porque nenhum registro arqueológico havia sido encontrado. Então, escavações no nordeste de Jerusalém revelaram exatamente o que João descreveu: uma piscina dupla, com 5 pórticos, datada do período do Segundo Templo. Pesquisas indicam que essa correspondência entre o texto evangélico e a evidência física é considerada, por muitos arqueólogos, como um dos exemplos mais claros de precisão histórica nos evangelhos. Terceira peça, a Sinagoga de Magdala. Em 2009, o mesmo ano da descoberta da casa em Nazaré, arqueólogos encontraram a Sinagoga de Magdala, cidade natal de Maria Madalena, às margens do Mar da Galileia. Era uma sinagoga do primeiro século, em uso durante o período do ministério de Jesus. No centro da sinagoga havia uma pedra decorada com a menorá, o candelabro sagrado do Templo de Jerusalém. Alguns arqueólogos acreditam que essa pedra pode ter sido esculpida enquanto o templo ainda estava de pé, antes de 70 d.C. Isso significaria que pessoas que frequentavam essa sinagoga poderiam ter visto o próprio Jesus, que os evangelhos descrevem como pregando nas sinagogas da Galileia. Quarta peça, o Barco do Mar da Galileia. Em 1986, durante uma seca severa que baixou o nível do Mar da Galileia, pescadores descobriram os restos de uma embarcação de madeira preservada no fundo lamacento do lago. A datação por carbono 14 indicou que o barco era do período entre o primeiro século a.C. e o primeiro século d.C., exatamente o tempo de Jesus. Não é o barco de Jesus. Ninguém afirma isso. Mas é um barco do tipo que Jesus e seus discípulos usavam. É a prova física de que aquelas embarcações que os evangelhos descrevem eram reais, concretas, funcionais, não metáforas ou símbolos literários. Cada uma dessas peças isolada poderia parecer irrelevante, mas juntas, e com a descoberta da casa de Nazaré no centro, elas formam algo que os pesquisadores raramente esperavam encontrar com tanta consistência: um mundo físico que corresponde, em detalhe após detalhe, ao mundo que os evangelhos descrevem. E a pergunta que fica suspensa no ar é: por que isso importa? Qual é o peso real dessas pedras e barcos e inscrições de mármore? Vamos chegar lá. Mas antes, preciso que você faça uma pausa comigo. Há algo profundamente significativo no fato de que a fé cristã não é uma fé de abstrações puras. A maioria das tradições religiosas do mundo antigo lidava com deuses distantes, forças cósmicas, narrativas míticas localizadas em um tempo sem tempo. No princípio, numa era dos heróis, num passado inacessível. Mas o cristianismo fez algo radicalmente diferente. Afirmou que o divino entrou na história humana em um lugar específico, em um tempo específico, em um corpo específico. Nazaré, Galileia, reinado de Tibério, governadoria de Pôncio Pilatos. O Evangelho de João abre com uma das afirmações mais ousadas da história religiosa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não uma aparência de carne, não uma projeção espiritual. Carne, habitação, presença física. E é por isso que cada pedaço de cerâmica encontrado em Nazaré, cada pilar de sinagoga escavado na Galileia, cada embarcação recuperada do fundo do lago, importa de uma forma que vai além da curiosidade histórica. Eles dizem de maneira silenciosa e irrefutável que o mundo em que Jesus viveu era real, que o chão que ele pisou existia, que as pessoas que ele tocou eram de carne e osso como você e eu. E se o mundo físico era real, se Nazaré era real, se a piscina de Bethesda era real, se as sinagogas da Galileia eram reais, então a questão que os arqueólogos podem ajudar a iluminar, mas não a responder completamente, é: quem era o homem que viveu nesse mundo? Essa é uma pergunta que a pedra pode iniciar, mas que só o coração pode concluir. Respire fundo, porque agora chegamos ao momento que dá nome a este vídeo. Voltemos à escavação de 2009 em Nazaré, mas desta vez com um detalhe que muitas reportagens deixaram passar.
Quando Yardena Alexandre e sua equipe completaram a análise da estrutura encontrada, um dos aspectos mais intrigantes não era apenas a datação ou a localização. Era o que a casa revelava sobre o nível social de seus moradores. E, por extensão, sobre o nível social da comunidade em que Jesus cresceu. A casa era simples. Muito simples. Os materiais eram os disponíveis localmente: pedra calcária bruta, argila, madeira de baixo custo. Não havia ornamentos. Não havia sinais de riqueza ou prestígio social. Era a habitação de uma família trabalhadora. Exatamente o perfil que os evangelhos atribuem à família de Jesus. Mas o que surpreendeu pesquisadores foi a complexidade oculta nessa simplicidade. A cisterna escavada na rocha era engenhosa. O aproveitamento do espaço era inteligente. E a localização da estrutura indicava que seus moradores tinham acesso à sinagoga local. A vida religiosa comunitária era parte central da existência cotidiana. Alguns arqueólogos acreditam que esse padrão, simplicidade material combinada com sofisticação religiosa e comunitária, é precisamente o contexto que melhor explica o perfil intelectual e espiritual que os evangelhos descrevem em Jesus. Um homem que conhecia as Escrituras com profundidade, que debatia com escribas e fariseus, que citava a Torá com autoridade e que, ao mesmo tempo, sabia o peso de uma viga de madeira nos ombros. Mas a revelação que realmente surpreendeu a comunidade acadêmica veio de uma fonte inesperada, não do solo de Nazaré, mas de um recanto da University of Reading, no Reino Unido, onde pesquisadores estavam trabalhando em um projeto diferente. E chegaram a uma conclusão que jogou nova luz sobre tudo. Usando técnicas modernas de análise isotópica e estudos de mobilidade populacional no Mediterrâneo Antigo, pesquisadores começaram a mapear os padrões de movimento de populações judaicas na Galileia do primeiro século. E o que encontraram foi que Nazaré, apesar de sua pequenez e aparente isolamento, estava situada em uma posição geográfica que a conectava a rotas comerciais e culturais mais amplas do que se imaginava. A estrada que passava próxima a Nazaré ligava a região à cidade de Séforis, uma das cidades mais helenizadas da Galileia, em plena construção no período em que Jesus era jovem. Pesquisas indicam que Séforis ficava a menos de 1 hora de caminhada de Nazaré. E aqui, a revelação toma forma. Alguns estudiosos sugerem que Jesus, como filho de um tecton, pode ter trabalhado nas obras de Séforis, uma cidade de teatro, arquitetura romana, mosaicos sofisticados, debates filosóficos e culturais. Uma cidade onde o mundo greco-romano e o mundo judaico se encontravam e se confrontavam. Se essa sugestão tiver base, e é importante enfatizar que é uma hipótese acadêmica, não um fato estabelecido, então Jesus não cresceu em isolamento cultural. Cresceu na fronteira entre dois mundos, o da tradição judaica profunda de Nazaré e o da influência greco-romana de Séforis. E, de repente, as parábolas fazem novo sentido. O pai que corre para receber o filho pródigo, o administrador astuto, o rei que constrói torres, o juiz injusto. Imagens de um homem que conhecia tanto o interior das sinagogas quanto o interior do mundo mais amplo ao seu redor. A pedra de Nazaré e a estrada para Séforis juntas contam uma história que os evangelhos insinuam, mas raramente explicam diretamente. Jesus de Nazaré era, em muitos sentidos, um homem de seu tempo, e ao mesmo tempo, completamente fora dele. Você pode estar se perguntando, tudo bem, mas o que uma casa do primeiro século em Nazaré tem a dizer para mim, aqui, em 2025? A resposta, eu acredito, é mais profunda do que parece. Vivemos em uma era de ceticismo crescente, e parte desse ceticismo se alimenta da ideia de que a Bíblia é um livro de lendas. Belas, talvez moralmente úteis, mas desconectadas da realidade histórica concreta. Que Jesus é mais símbolo do que pessoa, mais narrativa do que presença. O que a arqueologia da Galileia faz, peça por peça, descoberta por descoberta, é corroer essa narrativa do ceticismo fácil. Não de forma milagrosa, não de forma definitiva. A fé nunca dependerá de arqueologia para se sustentar, mas de forma consistente e acumulativa. A casa de Nazaré diz, ele viveu em um lugar real. A sinagoga de Magdala diz, ele pregou em lugares como este. A piscina de Betesda diz,
O cenário dos seus milagres existia. O barco do mar da Galileia diz: as embarcações dos seus discípulos eram reais. E a estrada para Séforis diz algo ainda mais sutil. Ele conhecia o mundo em que vivemos. O mundo da injustiça, da tensão cultural, do trabalho duro, da beleza e da miséria humanas convivendo lado a lado. Para o crente, isso fortalece a fé de uma forma particular. Não é a fé de quem acredita em abstrações, mas a fé de quem acredita que Deus escolheu o concreto, o histórico, o físico, para revelar algo sobre si mesmo. Para quem ainda está buscando, isso oferece algo diferente, uma razão intelectualmente honesta para continuar a investigação. Porque quando a evidência histórica e o relato evangélico começam a se alinhar em detalhe após detalhe, a pergunta que naturalmente emerge não é mais: será que Jesus existiu? Mas sim, quem afinal era esse homem? E essa pergunta específica, é a mais importante que qualquer ser humano pode fazer. Você já se perguntou isso? De verdade, não como exercício teológico, mas como investigação pessoal genuína? Escreva nos comentários o que você pensa. Quero ler cada resposta. Chegamos ao final desta jornada, mas, de certa forma, estamos apenas no começo. Percorremos hoje um caminho que começou na poeira de Nazaré e terminou em algo muito maior. A percepção de que a história de Jesus não flutua no ar como mito etéreo, mas pisa firme sobre a terra da Galileia do primeiro século, sobre pedra calcária real, sobre rotas comerciais reais, sobre sinagogas reais e barcos reais e famílias reais. A descoberta da casa de Nazaré não prova a divindade de Jesus. Isso está além do que qualquer pá de arqueólogo pode alcançar. Mas ela faz algo igualmente poderoso. Ela ancora a humanidade de Jesus na história de uma forma que nenhum argumento cético consegue simplesmente ignorar. E isso, por si só, é extraordinário. Se este vídeo trouxe algo novo para você, uma perspectiva diferente, uma curiosidade despertada, uma fé fortalecida ou uma investigação iniciada, então ele cumpriu seu propósito. Agora, eu preciso de você. Compartilhe este vídeo com alguém que ama história, arqueologia ou que está fazendo perguntas sobre Jesus. Não precisa ser um crente. Pode ser justamente alguém que ainda está procurando. Às vezes, a evidência histórica abre portas que o argumento teológico não consegue. Inscreva-se no canal se ainda não o fez e ative o sininho. Toda semana, uma nova investigação. Toda semana, uma nova camada da história bíblica revelada. Comente aqui embaixo o que você achou mais surpreendente neste vídeo. Foi a casa de Nazaré? A sinagoga de Magdala? A conexão com Séforis? Ou algo que você já sabia e que ganhou novo significado hoje? E agora, a palavra secreta desta semana para os espectadores que chegaram até aqui. Escreva nos comentários a palavra Nazaré. E eu vou saber que você é um daqueles que não desiste no meio do caminho, que vai até o fim, que busca com seriedade. Nos vemos no próximo Mistério Bíblico.